agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Ok, gente, nós estamos chegando ao final de uma série. Eu sinto ter que terminar, mas Deus já está me inspirando numa aí que vai paralela a ela. E nós vamos mandar rolar depois. Mas, na verdade, hoje eu quero terminar, porque nós estamos lá no capítulo 6, no contexto da resistência. A gente vem falando isso ao longo de quase um ano. Eu estava falando para os irmãos aqui no primeiro encontro, de que Deus ele tem levantado isso no meu espírito, de nós nos sermos fortalecidos no fundamento de quem nós somos. Numa identidade que você não tem a menor dúvida a respeito de quem você é. Não vai ficar lá, ser ou não ser, eis a questão. Ok? Sai fora disso aí. Você não tenha dúvida, não fique confuso, você tem uma identidade muito bem definida. Em cima dessa identificação, dessa identidade, nós vamos então ser edificados e as portas do inferno não prevalecerão. Então, nada é à toa do que está acontecendo aqui. Então, eu entendo bem como é que Deus está nos fundamentando nesse livro de Efésios, não porque eu estou estudando verso por verso, mas dividimos em 3 partes, lembram? E eu já falei amplamente sobre a primeira, sobre uma herança, da qual Deus fez, a sua vontade. Ele verteu o sangue dele para providenciar tudo isso que hoje nós somos e temos como herança, e nós conversamos sobre isso, que as nossas promessas de Deus são herança. E a natureza da igreja garante a posse da herança. Não é uma questão se eu mereço ou não. É a tua natureza. Você é nova criatura. Diga aleluia. E aí depois entramos na segunda parte da caminhada. Paulo disse, andai. Ele estava falando, olha cara, você tem uma força tremenda. Você é uma nova criatura, mas de nada adianta se você não viver a nova criatura. E a gente falou sobre isso. A força da nova criatura está em viver. Portanto, passamos para a terceira parte, que fica então no capítulo 6. A segunda parte ali ficou no capítulo 3, 4, 5 e um pedaço do 6. É o combate da nova criatura, e aqui 2 coisas a gente estava vendo. Nunca enfrente o inimigo sem estar cheio da verdade. Eu falei muitas coisas sobre isso aí. Demos declaração sobre essa área. Não conclua nada na sua vida sem a iluminação do Espírito Santo pela verdade da obra da cruz. Então isso aqui, gente, nos põe aonde nós temos que estar. Como eu falei aqui quinta-feira. Não permitir que o diabo nos chame para conversinhas, para falar coisas a respeito da nossa vida que não são verídicas. Ok? O que ele vai conversar contigo é para te depreciar, é para te desvalorizar. E vir declarando que não é tudo isso que você pensa que você é. Olha só que safado. E aí, dentro desse aspecto de Efésios capítulo 6, a gente está terminando isso, que a batalha verdadeira mesmo, batalha é um confronto de pensamento. É o tempo todo o inferno tentando te perturbar e te tirar do caminho. Eu disse para você que Efésios 6:11, a palavra cilada significa uma maneira de proceder. Qual é a maneira que ele procede? Induzindo a mim e a você a pensar errado. Todas as vezes que nós pensarmos errado a respeito de pessoas ou de coisas, eu daqui a pouco estou me posicionando com esse pensamento errado, eu estarei fazendo a sua vontade. Estou fora, não é certo? Ele não tem mais controle sobre a tua vida, diga aleluia. Não tem mais não. Então o nível do nosso pensamento é o nível da nossa decisão. Pensar certo, segundo a palavra, faz com que eu e você andemos de acordo com a vontade de Deus. Por isso a nossa vida dá certo. E eu terminei com essa frase dizendo, como é que eu posso ser forte em Deus se a minha mente é fraca nele? E aí, compartilhei com vocês a armadura de Deus, né? Gastei um tempo mais especificamente no domingo passado falando sobre o escudo. Mas hoje, eu peço que você vá comigo a Efésios. Abra agora, o capítulo 6, eu leio o verso número 17. Está escrito assim, tomai também, Elinho, o capacete da salvação, fazem parte de toda essa armadura que nós vimos, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e eu falei um pouquinho sobre isso. Mas agora hoje, eu vou terminar essa série com o verso 18. Com toda a oração e súplica, agora grifa, porque essa parte é importante. Paulo diz assim, orando, ele fala agora bem especificamente, que tipo de oração é essa? Orando em todo o tempo, diga em todo o tempo. E ele diz, no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito, hein?
Orando todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo aonde? E nós vamos ver nessa manhã aquilo que eu quero falar, com base em Atos capítulo 2, abra lá. Está falando sobre o dom de línguas, sobre nós orarmos em línguas. Ele estava falando sobre o batismo do Espírito Santo com a evidência de dom de línguas. Eu quero só recordar algo aqui para vocês, preste atenção, porque tudo tem uma sequência, Deus estabeleceu uma ordem. Nós vamos ler Atos capítulo 2, verso 1. Abre lá e olhem para cá. A vontade de Deus para o homem é muito plena. Eu venho ensinando isso até no domingo à noite, falando sobre o mover do Espírito. Na escola também a gente ensina. De que a vontade de Deus é clara, que o homem se torne uma nova criatura. Então veja bem, o que é ser uma nova criatura? É ter agora a pessoa do Espírito Santo dentro dele. Eu sou agora de Deus, eu tenho a natureza de Deus, mas isso não significa que eu tenho agora a plenitude do Espírito Santo, que é uma experiência da qual os apóstolos e os discípulos experimentaram em Atos capítulo 2. Eles já eram novas criaturas, mas agora eles foram revestidos, que Jesus falou, olha, esperai até que do alto vocês sejam revestidos do poder, para que vocês possam então agora seguir. Então olhem para cá. Primeira perna, primeiro passo, ser nova criatura. Em cima dessa perna, eu vou agora passar essa para lá. Então essa próxima aqui, ser cheio do Espírito, só pode ser dado em cima da primeira perna, que é nova criatura. Ninguém é cheio do Espírito Santo se não for nova criatura. Eu vou repetir. São coisas até simples que eu estou te falando, mas vou te fortalecer e renovar a tua mente agora para quem já sabe. Para quem não sabe, abraça. Deus, ele é um Deus de ordem. Está tudo na sua palavra. Ele estabeleceu isso tudinho. Então veja bem, os evangelhos anunciam a necessidade do homem receber salvação, se transformar em nova criatura. Qual é o livro que vem depois do livro dos evangelhos? O livro de Atos, que é o livro da ação do Espírito Santo sobre a igreja. Beleza, e as cartas? O que significa? O que vem em terceiro lugar? As cartas significam edificação, maturidade. Então está aqui, nova criatura, eu sou, então agora eu posso ser cheio do Espírito, e agora sendo cheio do Espírito eu posso amadurecer e crescer. Se isso aqui não acontece, a nossa vida não anda. Eu quero te falar, uma boa parte da igreja está embrulhada nisso. Ela não sabe disso. Não acompanhou os passos, não creu nos passos, porque por incrível que pareça, ainda tem gente dizendo, esse negócio de batismo do Espírito Santo, isso é do diabo. Daí o cara fica lá, pastor, eu estou buscando há 20 anos o batismo. Ele ficou parado em algum canto, já podia estar avançando, porque aprendeu conceitos e tradições de coisas de igreja. Não vai funcionar, por que a gente não vai à palavra? Jesus, a importância disso é tão grande que Jesus falou, olha, alto lá, dá um tempo, até que do alto vocês sejam, quer ver? Eu quero ler com você Atos capítulo 1. Volte atrás um pouquinho. Atos capítulo 1. Veja o que está escrito aí no verso número 7. Não, verso 8. Não. Peraí, vamos ler o 4. Jesus já havia ressuscitado, estava comendo com os discípulos e disse assim, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Escuta, olha, Jesus já havia ressuscitado, escuta essa. Ele estava andando comigo e contigo, comendo um bacalhauzinho, ressuscitado, no meio dos discípulos. Chegou para eles e disseram assim, recomendou, presta atenção, veja bem, determinou, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A descida da plenitude do Espírito Santo. Do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o quê? Então como é que o cara vai dizer que isso é do diabo, rapaz? É porque não lê a Bíblia mesmo e ouve uma porção de cara que se diz pastor falando bobagem. Eu estou irado, desde o domingo passado. A igreja, gente, preste atenção, você não é um ser ignorante. Diga, eu não sou ignorante. Você é a igreja do Senhor, comprada pelo sangue, você tem Espírito. Então aprenda pela palavra e pelo Espírito o que é a verdade. Vai conferir se tudo que eu estou falando está na palavra.
Confere cada cara que falar, está na televisão, está em qualquer lugar, vai lá conferir se o que ele está falando está na palavra. Que ideia é essa de trazer uma opção de coisa e dizer para as pessoas depois ficam acreditando naquilo que não é verdade, é um falso? Eu entendo que as pessoas até fazem isso, não deliberadamente, porque querem enganar. Tem uns até que estão nessa parada. Esse, o elevador vai descer, meu filho. Agora, muitos, infelizmente, falam por ignorância também. É um ignorante ensinando outro ignorante. Para onde vão? Um cego guiando outro cego, vão dar no caminho certo, né, Paulo? Na própria palavra diz isso, um cego guia um outro cego. Jesus amado, ora pelos dois. Então, gente, você tem que estar em alta no nosso coração. Jesus chega e recomenda e fala para aqueles que eram novas criaturas, olha, atenção agora, hein? Calma aí, devagar, até que do alto sejam revestidos e sejam batizados no Espírito Santo. Vem dizer para mim que batismo no Espírito Santo não pertence à igreja e não é necessidade da igreja, eu vou rir. Em primeiro lugar, porque é a verdade e eu já passei por essa experiência. A maioria aqui passou. Quantos já passaram por essa experiência aí? Se você ainda não passou, está esperando o quê? Entende, gente? Então Jesus está declarando isso. E Jesus então no verso 8, mas recebereis poder. Quantos creem que a palavra é a verdade? Jesus não está brincando, ele abriu a boca para declarar, vocês receberão poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, aí então sereis minhas testemunhas, e aí vai embora. É só para você entender, um cristão sendo nova criatura não pode operar sem ser batizado no Espírito Santo. Se quer operar na plenitude de Deus, cumprir os propósitos de Deus, crescer espiritualmente, tem que ser batizado no Espírito Santo. Atos capítulo 2, então eles obedeceram e ficaram reunidos. Ao cumprir-se, verso 1, o dia de Pentecostes, o dia que eles comemoravam a entrega da lei, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Diga, cada um deles. Então foi sobre todos. Porque olha o que está escrito depois. Todos. Diga todos. Então é todos. Todos ficaram cheios da vontade de Deus. Olhem para cá. Todos serem cheios do Espírito Santo é a vontade de Deus. O homem só não é porque não quer ou não aprendeu. Então não é uma questão de uns ser batizados e outros não. Entende, gente? Você entende que a vontade de Deus é que a saúde se manifeste, cure a todos? É porque está escrito, ele fez essa obra. Mas somos nós que abrimos essa porta, para essa manifestação do poder. Então é para todos, diga, é para todos. Faz sentido. Novas criaturas cheias do Espírito Santo. É um prazer que ele tem. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, mas não dá para ser cheio do Espírito Santo, porque nós somos todos imperfeitos e tal. Eu falei, cara, senta. Oh, aleluia. O grande problema do ser humano é que ele quer concluir o que ele quer. Aonde é que nós fomos chamados para concluir o que nós queremos? Ou o que nós pensamos? Quando, na verdade, Deus nos chamou para andar crendo na vontade dEle. Se o meu cérebro entende isso ou não, eu não estou nem aí. Se ele disse que eu sou nova criatura e eu sou, e que o batismo no Espírito Santo é para mim, o que estou eu conjecturando e pensando? Por isso que a gente não anda. A gente não segue. É o exemplo do batismo nas águas. É nova criatura, entregou a tua vida a Jesus. Não vem com conversa. Meu irmão, da mesma maneira que você recebeu, creu em Deus, vai ser batizado. Ah, mas eu estou esperando melhorar. Ajuda, Senhor, ajuda, aleluia. O que o meu pensamento diante do pensamento de Deus vai trazer?
vai trazer uma barreira para eu não andar. Porque não adianta, queridos, não é o meu pensamento que mudará o pensamento de Deus. Porque Ele é a rocha, Ele é eterno, Ele é o absoluto, Ele já fez, é uma obra. Eu é que me adequo, me entrego, me abro e tomo posse por fé do pensamento de Deus. Da verdade de Deus. Aí a nossa vida anda. Amém? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e também passaram a falar em outras línguas, da qual nós conhecemos como batismo do Espírito Santo, orar em línguas. E veja que interessante, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quer dizer que então o Espírito Santo é que concede as palavras para que eu fale. Não, o Espírito Santo não falará por mim. Uma das coisas que você tem que aprender, e a gente vê muitas coisas acontecendo, esse é o detalhe, são coisas simples, estão na palavra, mas o inferno empurra o povo de Deus para as valas da direita e da esquerda. Não sei qual está na direita ou na esquerda, mas uma das valas é o seguinte: esse negócio do batismo do Espírito Santo é do diabo. A outra vala é que o Espírito Santo te toma. Ih, lá vem ele. Ui! Lá vem ele. E aí a gente tem essa noção de que o cara, quando ele está ou cheio do Espírito Santo, ou ele agora está debaixo foi tomado pelo Espírito Santo, ele... Fala para mim, isso são maneirismos da igreja. Agora, um grande perigo disso. Primeiro lugar, que Deus não toma ninguém. Quem possui o ser humano é o inferno. Porque nessa questão de possuir, ele está escravizando. O cara não tem direito a mais nada da sua vontade. Ele manda. Isso é inferno. Deus não fará nada na minha vida se nós não abrirmos e escolhermos fé. Crer nele. Você não falará em língua se não abrir a tua boca crendo. Agora, por que isso é ruim? Quando fala, esses são os pentecostais, é sapatinho de fogo? Não quero, o cara fica apavorado. São maneirismos de igreja. Agora, o grande problema desses maneirismos, dessas coisas que aqui eu fiz uma dança aqui meia doida, é que daqui a pouco o cara vai lá assim, poxa, para ser batizado no Espírito Santo... então já estou sabendo, o Espírito Santo vai cair sobre mim e vai começar a me tomar. Eu vou começar a pular. E o cara então fica olhando aquilo ali como uma manifestação do Espírito, quando na verdade não é. Aquilo é o desejo do cara de dançar. Ele não pode sambar mais, né? Agora ele vai sapatear no fogo. Porque quando Deus está sobre a nossa vida, é tudo controlável. Você não fica fora de si. Pastor, quando eu vi, eu larguei um negócio, fiz outro negócio, aquilo outro. E me disseram que eu fiquei lá no Espírito. É mesmo? Ficar no Espírito sem ser consciente, isso não existe. E isso traz muito prejuízo para as pessoas. Deus não gosta de fazer a gente ficar ridículo. Aliás, quando Paulo fala sobre 1 Coríntios capítulo 14, ele fala sobre ordem. Ele fala que tudo seja feito com ordem, decência. Porque num ambiente de ordem e decência, progresso. Ordem e progresso é a nossa bandeira, hein? É o que nessas eleições Deus vai começar a fazer nesse país. Aleluia! Ordem e decência. Porque Deus trabalha assim. Assim eu e você somos edificados. Quer dizer que ser espiritual é... Mas beleza, o cara faz isso tudo. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça. Eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples. E a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse Evangelho revolucionário e libertador,
É uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você Lucas capítulo 8, a partir do verso 1. Há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do Evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse Evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.